Olá, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um vídeo no YouTube, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo de psicoterapia infantil. Então, cada vez mais, né, nós verificamos a demanda de crianças por psicoterapia. Se por um lado, nós nos perguntamos o porquê dessa demanda estar aumentando, por outro, precisamos valorizar essa procura, né? Porque nós precisamos ter um olhar diferenciado para o atendimento psicológico. Nós, na verdade, não devemos procurar só o atendimento psicológico quando somos adultos e apresentamos algum tipo de sofrimento psíquico. Isso quer dizer que a saúde mental, ela precisa também ser vista de uma forma preventiva e não só curativa, vou colocar entre aspas essa expressão, né? Porque eu não gosto da palavra cura, né? Quando se pensa em atendimento psicológico. Mas quanto mais cedo, né, os pais conseguirem, ou responsáveis conseguirem olhar para alguma alteração de comportamento de uma criança, por exemplo, mais cedo nós vamos estar, digamos, conseguindo contribuir para que o desenvolvimento psíquico e emocional dessa criança possa se dar de maneira mais adequada e garantir a garantia de uma melhor qualidade de vida, de uma melhor qualidade das relações. Essa fase é uma fase muito importante na nossa vida. Todas as fases do desenvolvimento são importantes, né? Mas ser criança é perceber e interagir com o mundo de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito especial, porque esse é um momento em que nós nos lançamos, né? Quando nós somos crianças, nós nos lançamos às experiências, nós nos lançamos ao desconhecido, nós nos experimentamos com muito mais espontaneidade. A criança diz com muita facilidade: não gosto de você, não gostei desse presente, porque a criança ela ainda tem poucos recursos para lidar, né, com diversas situações a qual ela se vê exposta, né? É na infância que nós temos as nossas primeiras experiências de afeto, é na infância que nós temos as nossas primeiras experiências de atenção, de cuidado, de proteção, de segurança, ou o contrário disso, né? De falta de afeto, de desproteção, de falta de segurança, de falta de cuidado, de violências, de negligências, né? E a criança, ela é muito esponja. Eu sempre gosto de usar essa expressão, né? Porque como a criança, ela ainda não apresenta recursos internos suficientes para expressar em palavras aquilo que ela está sentindo, muitas vezes ela expressa as emoções, né, de uma outra forma, através dos mais diversos comportamentos. Então, o trabalho com crianças ele é muito diferenciado, né? Eu vou estar trazendo um outro vídeo onde nós vamos estar falando especificamente de como que se dá, né, na prática esse processo psicoterapêutico. Mas trabalhar com crianças, existem dois pilares bem importantes, né? Primeiro que nós trabalhamos com as crianças no lúdico. Por que nós trabalhamos no lúdico? Nós lançamos mão de vários recursos que permitem, né, que a criança expresse as suas emoções e aquilo que ela está sentindo na brincadeira. Na brincadeira, no desenho, na pintura, justamente porque, como eu falei antes, né, a criança não consegue, enquanto nós adultos, expressarmos através de palavras. Isso não quer dizer que nós também não possamos lançar mão de recursos lúdicos para trabalhar com adultos,
mas com crianças isso faz parte, né, das intervenções do psicólogo quando trabalha com esse tipo de demanda, que é a demanda infantil. Muitos pais têm muitas dúvidas, né? Mas quando eu devo procurar, né, um psicólogo para o meu filho? Quando é que o meu filho precisa de terapia? Nós precisamos estar atentos ao comportamento dos nossos filhos, né? Nós precisamos observar quando o nosso filho apresenta algum comportamento que nos chame a atenção. Então, por exemplo, né, um comportamento de isolamento social exagerado, um comportamento onde a raiva é expressada com muita agressividade, a dificuldade em aceitar limites, problemas com enurese e cuprese. Na prática, isso significa o quê, né? Eu tenho um filho de 10 anos que ainda faz xixi na cama, ou que tem dificuldades de se relacionar na escola, ou que a escola, né, observa dificuldades de aprendizagem, muitos medos, medo de ficar sozinho, medo de dormir sozinho, que nos chamem a atenção, porque daí o profissional psicólogo, ele vai estar contribuindo com os pais para poder ajudá-los a olhar para essa fase, porque às vezes o comportamento que chama a atenção dos pais é só um comportamento que faz parte daquela fase. Então, nós trabalhamos muito, né, com o que a gente chama de psicoeducação, que é um processo de orientação dos pais também. Não existe terapia, né, infantil que seja só o atendimento da criança. Existe um atendimento de uma família, porque, como eu falei antes, né, como a criança é esponja, ela muitas vezes ela está manifestando algo que está posto na dinâmica familiar, né? Às vezes é um casal que está passando por alguma crise, às vezes é a chegada do irmãozinho, às vezes é uma situação, né, de morte na família, de perda de um ente querido, às vezes é um processo de depressão ou de qualquer outro transtorno que um dos pais esteja passando. Ou seja, né, muitas vezes o processo de adoecimento infantil, ele está diretamente, praticamente, né, quase que sempre está diretamente relacionado à sua dinâmica familiar. E a criança às vezes acaba, né, expressando isso não só no ambiente da casa, mas em todos os ambientes o qual ela circula, né, principalmente a escola. Por isso o trabalho de psicoterapia infantil, ele inevitavelmente, quando a criança está em idade escolar, envolve também ouvir a escola, ou muitas vezes também a escola encaminha essa criança para uma avaliação. Então, existem vários sinais, né, que podem indicar para os pais que essa criança precisa, né, de uma avaliação, né, psicológica que permita que os pais possam estar orientados o suficiente, tanto para entender que talvez esse comportamento seja proveniente daquela fase do desenvolvimento, ou para entenderem, entrarem em contato, melhor dizendo, com alguma disfuncionalidade na dinâmica familiar que está atingindo essa criança e está trazendo sofrimento psíquico para essa criança, ou seja, para que os pais possam contribuir também para que essa criança tenha um desenvolvimento que seja um desenvolvimento psíquico saudável, para que nós possamos evitar
que no futuro esse adolescente, ou esse jovem, ou esse adulto possa, né, ter, digamos, um desequilíbrio, uma instabilidade maior nas suas emoções. Então, é importante, né, que essa busca, né, por um atendimento especializado seja realizada por parte dos pais, e que os pais também estejam, né, abertos para olharem, né, se perceberem. E assim, uma questão também bem importante é que muitos pais que me procuram, eles vêm assim preocupados, né, como se eles estivessem fazendo alguma coisa errada, né, vou botar entre aspas, como se eles não tivessem conseguindo lidar com a situação. E eu também sou mãe, né? Então, quando nós somos pais, nós tentamos fazer o melhor, né? Então, muitas vezes esse melhor ainda não é o suficiente porque nós somos pais, né? Nós precisamos de uma ajuda especializada. Quando nós temos qualquer outro problema de saúde, nós buscamos uma ajuda especializada. Quando vocês precisam levar os seus filhos num pediatra, vocês estão buscando uma ajuda especializada. Quando vocês levam seus filhos a um dentista, vocês estão buscando uma ajuda especializada. Da mesma forma, é buscar ajuda psicológica. Então, a ideia, né, o objetivo da psicoterapia é possibilitar para a criança um espaço, né, onde essa criança possa se sentir acolhida, onde ela possa, através do lúdico, da ludoterapia, poder encontrar espaço para expressar os seus sentimentos e as suas emoções, aquilo que está provocando um sofrimento nela, para que ela possa, né, ter, como eu falei inicialmente, uma qualidade de vida melhor e possa começar devagarzinho a ir desenvolvendo recursos internos para poder expressar aquilo que ela sente e não acumular o lixo emocional na nossa lixeirinha que a gente guarda, né, simbolicamente aqui dentro, todos nós, né? O adulto tem a sua lixeirinha emocional e a criança também tem, né? E um espaço também para essa família, né? Para essa família se olhar, para essa família poder ouvir, né? Aprender a ouvir melhor essa criança, para poder os pais também poderem se ouvir, independente de estarem juntos ou não, né? Muitas demandas da psicoterapia infantil se dão em função do processo de separação dos pais, então a criança vai reagir aos processos de separação da forma como os pais realizaram esse processo e como comunicaram isso para essa criança, né? Muitas crianças também precisam de terapia porque não tem espaço para ser criança, porque tem uma agenda super lotada, então não encontram espaço para ser criança. Hoje também existe uma demanda muito grande porque os pais têm dificuldade de saber qual é o limite, né? Para muitas coisas, para o uso do celular, ficar muito tempo na internet, se até que ponto isso, né, está se tornando um excesso, ou até que ponto que eu posso, né, dizer não, quando eu devo dizer não e estabelecer limites também nesse sentido, né? Às vezes é aquela fase ali da transição para a adolescência, como lidar com isso, né? A gente está vendo isso de forma cada vez mais precoce, como lidar com a sexualidade, né? Com o início, com as descobertas ali em torno dos 10, 11 anos de idade, ou seja, né? Existem muitas demandas, né, que são postas aí. Então, em princípio, nesse vídeo eu me propus, né, a estar falando um pouquinho sobre o que é a psicoterapia infantil e quais os objetivos, né? E quando os pais devem, né, procurar ajuda. E no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre como se dá o processo de psicodiagnóstico infantil, como funciona, ok? Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço.